E quando você, nesse combo de influências, né? Porque você é resultado desse combo de influências, você acaba exercendo profissionalmente também uma carreira que dialoga com tudo isso, né? Então, conta um pouco para todo mundo que está nos assistindo aqui, como que você foi constituindo essa conexão entre a sua carreira, o seu trabalho e essas suas crenças. Sim. Foi até assim muito fácil. Às vezes eu vejo alguns adolescentes hoje com 18 anos, eu saindo da escola preocupado, o que eu vou fazer? E eu, de uma forma automática, no colegial ainda, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que era no colegial aí, você já mais ou menos indicou o seu tempo, né? Sim. É que você já falou a idade lá atrás, né? Nossa, não existe mais. Não existe mais. Ensino médio. Eu nem sabia. Então você é da época do colegial. Eu não conhecia no termo. A Ana já fez ensino médio. Ela não fez colegial. Mas enfim, desculpa ter atrapalhado, mas eu não queria deixar essa. Tinha 8 anos, não era o 9º ano, né? Não, era a 8ª série. 8ª série. É isso aí. Esse é dessa época aí. Mas a linha que a gente estava falando sobre a profissão, né? Isso. Eu sabia que eu queria alguma coisa com arte, né? E aí sim, profissionalmente fui ver nas faculdades quais eram os cursos que tinha a ver com isso. E uma deles era o design, né? E design, aí entra publicidade, entra marketing, mas eu queria fazer design de fato. Então foi muito tranquilo para mim. Eu saí do colegial, do ensino médio, direto para a faculdade fazer. Tanto que eu comecei a faculdade com 17 anos, muito cedo. E aí olha que interessante, através da religião, na religião, eu já exercia a minha função de design na religião. Então eu fazia os cartazes do culto, eu fazia aquilo. Então eu já trabalhava na igreja com o que eu gostava. Tá. Então quando eu entrei na faculdade, olha que interessante, eu tinha já uma experiência que a maioria não tinha. E eu entrei no mercado de trabalho também na sequência. Eu entrei na faculdade, no mercado de trabalho, na profissão que eu queria, tive esse privilégio mesmo. Por quê? Porque a religião me deu uma base de eu exercer minha profissão, antes de saber que era minha profissão, né? Exercer meus gostos de hobbies, etc. E minha prática espiritual. E aí o trabalho foi muito fácil, porque logo eu entrei na faculdade e logo comecei a trabalhar. E aí a minha carreira foi... aí foi, assim, tem um longo caminho aí, mas hoje tem uma carreira bem consistente em relação a essa área de design. E dentro do design é muito comum usar a fotografia. E aí, como fotografia, eu sempre tive como um hobby. Eu tive até uma resistência sempre de ter ela como um trabalho, uma profissão. Não queria misturar tantas coisas, mas sempre misturei, é normal. Mas aí veio também muito a fotografia, e aí entra as viagens com a natureza e tudo mais. Então, mas esse trabalho do parte do design, né? Da arte. Ciero, nós sabemos que você teve um trabalho fotográfico, um projeto que você fez em que você tirava foto das pessoas, não foi? Sim. Você pode contar pro pessoal que está assistindo como que foi esse projeto? Porque eu acho que é bem interessante. E eu quero emendar nessa pergunta, qual a conexão desse projeto que a Ana citou com esse processo de caminhada espiritual? Se teve conexão, se você entende que teve conexão a sua caminhada espiritual com esse projeto fotográfico de ir à rua, né, e mostrar, retratar, dar sentido, né, àquelas pessoas. Sim. Conta para nós. Porque assim, quando eu comecei na verdade, como eu falei, o design veio como profissão e eu vi literalmente uma carreira. Mas a fotografia, eu tive o contato com a fotografia de documental. Então, assim, quando eu vi Bresson, Carter, aquilo me chamou muita atenção, porque não era só a questão estética que eu estava acostumado no design. Existia uma mensagem por trás muito forte e também muito ligado à história, documentar uma história. E a gente tem, assim, um dos maiores fotógrafos documentaristas é brasileiro, que é o Sebastião Salgado. Então, quando eu tive contato com as primeiras fotos do Sebastião, aquilo, assim, foi incrível, assim, para mim. Então, eu sempre me interessei pela fotografia, mas muito documental. E aí eu sempre... O que eu posso documentar, literalmente? E eu queria documentar a história de pessoas. Conhecer pessoas. Ir pra rua e ter esse lado. E isso liga com a questão da pergunta do Marcelo em relação à espiritualidade, por conta do que eu tive de ensinamento do amor de Cristo. E a questão que você vê muito ódio, muita violência. E aí eu queria experimentar um pouco disso na rua de fato. Porque a religião também ela faz um trabalho também de blindar em alguns sentidos, né?
E nesse trabalho, o que eu me propus? A ir para a rua e tentar fotografar pessoas comuns. Tanto moradores de rua, literalmente, tanto trabalhadores. Eu tentei trabalhar muito dessa forma. E conhecer as histórias deles, né? E tentar, inclusive, deixar... aí sim, trazer uma estética para essa foto, para valorizar essas pessoas. Tá? Então foi esse trabalho. Eu fiz durante algum tempo, mas um que foi muito intenso foi logo após a pandemia. Assim que terminou a pandemia, estava terminando, a gente estava ainda, já era 2021, né? Já estava naquele, já tinha a vacina, né? Já estava começando. Eu lembro, eu gosto muito de ir no centro, né, de São Paulo. Hoje está um pouco mais complexo de ir, mas ainda na época na verdade já estava bem diferente, né? No centro de São Paulo, no Teatro Municipal, né, naquela região, e conhecer histórias. E aí, assim, existe um desafio muito grande, porque você tem, imagina como que, você não pode chegar e tirar foto da pessoa de forma mais imatura, lá atrás, eu era tipo, ficava escondido e tirava foto das pessoas. Eu já levava xingo, levei pedrada, porque, tipo... Aí depois eu fui amadurecendo, falei assim, poxa, por que eu não... Até por vergonha e tudo mais. Então, por que eu não posso conversar com a pessoa, conhecer a história dela e aí sim tirar uma foto? E isso começou a mudar a minha visão de fotografia documental. Era por pura inexperiência que eu estava fazendo.